Olá! Hoje veremos como traduzir os pronomes relativos em italiano, particularmente através de uma análise contrastiva entre o português corrente e o italiano. Veremos que o uso do que em função relativa em italiano é muito mais circunscrito e limitado do que em português na linguagem corrente. Observemos essas duas frases retiradas da linguagem corrente. O restaurante que eu fui era muito legal. Essa e a moça que eu te falei. Em ambos os casos, o que está sendo usado em função relativa. No primeiro caso, ele se refere ao restaurante e no segundo caso, ele se refere à moça. Se a gente fizer um mínimo de análise lógica, a gente vê que o que, no primeiro caso, se refere a um lugar, em italiano teria a função de complemento de luogo, ou seja, aonde é que eu fui. No segundo caso, em italiano seria um complemento de argumento, ou seja, indicaria o assunto do qual já havia se falado antes, ou seja, a moça. Em termos de uma gramática prescritiva e normativa em português brasileiro, a gente deveria usar onde, em que ou da qual no segundo caso. Mas, junto com Marcos Bagno, poderíamos nos perguntar, está certo ou errado falar assim? É claro que a gente pode dizer que falar assim está certo, pois longe de usar uma visão preconceituosa, a gente pode dizer que essas duas orações são completamente inteligíveis em português, são inteligíveis numa linguagem corrente e elas, coisa mais importante, conseguem alcançar o objetivo comunicativo que se propõe, ou seja, falar de um lugar e falar de um assunto, encadeando duas frases, uma principal e uma secundária. O problema é só quando a gente traduz essas duas orações de forma igual para italiano. Il ristorante che sono stato era molto bello. Questa è la ragazza che ti ho parlato. Em italiano, são duas orações que não funcionam. Não porque, nesse caso, a gente aplique uma lógica de preconceito linguístico, mas porque essas duas orações, até na linguagem corrente, na linguagem popular, na linguagem do dia a dia, não estão corretas, não seriam inteligíveis. Portanto, a gente não pode usar essas duas formas, igual como a gente achou em português, em italiano. Em italiano, o que pode ser usado em função relativa só quando ele tem duas funções específicas. Vamos analisá-las. Primeira frase. Il ristorante che mi hai consigliato è ottimo. Questa è la ragazza che ha affittato la stanza. O restaurante que você me sugeriu é ótimo. Essa é a moça que alugou o quarto. Nesse primeiro caso, o que se refere sempre ao restaurante, só que cumpre uma outra função na lógica da frase secundária. A frase principal é Il ristorante è ottimo. A frase secundária é che mi hai consigliato. Vamos fazer a análise lógica dessa frase secundária. Tu, subjeto tácito, hai consigliato, verbo, para quem? A me, mi, que tem a função de pronome indireto, que se refere ao restaurante e tem a função de complemento objeto, ou seja, objeto direto. A gente usa o que para não repetir novamente o restaurante na segunda oração. Então, a frase principal seria Il ristorante è ottimo, il ristorante che mi hai consigliato. Nessa segunda frase, o que se refere sempre à moça, mas novamente tem uma função diferente se comparado com a oração portuguesa que analisamos no início. A nossa frase principal é questa è la ragazza. A nossa frase secundária é che ha affittato la stanza. Vamos fazer uma análise lógica dessa segunda oração. Che la ragazza, sujeito, affittato, predicato verbale, verbo, la stanza, oggetto direto, complemento, oggetto. Il che
O que, nesse caso, tem a função de sujeito. Então, quando é que eu posso usar o que em função de pronome relativo em italiano? Só nesses dois casos, ou seja, quando na frase secundária o que tem a função lógica de complemento objeto direto, então responde a pergunta quem, o que, ou no caso em que ele tem a função de sujeito, como nessa segunda oração, que é affitto la stanza. Nos outros casos, eu uso outros pronomes relativos. Uso o pronome relativo cui, precedido por uma preposição, ou uso il quale, la quale, i quali, le quali, precedido por preposição. As traduções mais corretas em italiano dessas duas orações iniciais portuguesas seriam: il ristorante in cui sono stato è davvero carino, o il ristorante nel quale sono stato è davvero carino. A segunda oração seria assim: questa è la ragazza di cui ti ho parlato, ou questa è la ragazza della quale ti ho parlato. Em ambos os casos, então, não estamos utilizando o que, porque nas duas orações o que não tem função nem de objeto direto, nem de sujeito. Então, utilizamos o cui e antes colocamos uma preposição, ou il quale, la quale, i quali, le quali, com antes uma preposição. Traduzione: che passione!